Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Olá, bom dia. Esse é o programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Eu tenho sempre a honra e o prazer de estar representando o reverendo José Santana Santos, que é um grande homem de Deus, um grande pastor que vem nos abençoando você amigo, você amiga que carinhosamente acompanha a nossa programação. E semana passada nós falamos aqui sobre as características da verdadeira igreja, com o pastor Eduardo Perassoli, um grande homem de Deus que trouxe um esclarecimento profundo sobre esse tema. E hoje ele está nos dando a honra e está aqui conosco. Pastor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia meu amigo. Estamos aqui novamente para tratar de mais um tema muito interessante, que é justamente a vida eterna. Vamos estar aqui falando sobre esse tema, vida eterna, e que você possa nos acompanhar nesse momento maravilhoso. O tema é esse, a vida eterna, e a Bíblia vai responder para você com certeza. Estamos de casa nova, isso tudo porque Deus tem abençoado esse ministério de uma maneira tremenda. Esse ministério que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias. Você não pode perder o que Deus está fazendo nessa poderosa igreja. Agora eu tenho um convite para você, amigo, você, minha amiga, que vem sofrendo e vem passando por qualquer tipo de problema. Domingo agora, às 20 horas, vai estar iniciando a grande campanha Socorro de Deus Urgente. Por que urgente? Existem pessoas nesse momento que está me vendo, que está passando por problemas que um próprio médico disse, olha, para você não tem mais jeito. Essa depressão, só remédio. Você vai ficar a vida toda tomando remédio. Ou, olha, não tem cura para esse câncer. Ou qualquer tipo de problema vem te assolando. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Deus pode resolver o seu problema. Pastor Eduardo, a pessoa que está desesperada nesse momento, ou tem um filho, ou tem um parente, ou alguém, e nós colocamos agora uma grande oportunidade, a oportunidade de participar dessa grande campanha, e uma campanha que já houve na nossa igreja, já temos vários testemunhos, e agora esse amigo, essa amiga pode então ter uma oportunidade de ouro de mudar de vida. Com certeza, é uma oportunidade única para que Deus possa mudar a sua vida, porque a verdadeira fé, ela transforma a vida da pessoa, ela gera um milagre. Então você pode receber o seu milagre nessa grande campanha que vai iniciar nesse próximo domingo. A verdadeira fé gera o milagre. O pastor Eduardo falou muito bem, gera o milagre. Agora a fé, ela é uma ação. Você tem que vir a uma de nossas reuniões. Começa agora domingo, às 20 horas, e vamos até sábado que vem, o outro sábado. E eu tenho certeza que se você colocar fé em ação e estar em uma de nossas reuniões às 20 horas, durante essa semana do Socorro Urgente, Deus vai agir na sua vida, Deus vai operar na sua vida de uma maneira tremenda e bombástica. Eu vou para os comerciais e daqui a pouco a gente volta. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você. Vida eterna. Existe vida após a morte?
o pastor Eduardo Perassoli vai abrir a Bíblia e de uma maneira, com uma maestria muito especial, vai trazer para nós um esclarecimento bíblico sobre um tema tão especial. Pastor Eduardo, sobre a vida eterna. Ou seja, né, a vida eterna, como o senhor falou, é um tema intrigante. É um tema que encontra eco no imaginário popular e que muitas pessoas têm muita dúvida, perguntas. Pastor Miranda, existem pessoas que falam, olha, morreu, acabou. Outros dizem que, olha, morreu, se for a morte com um acidente muito trágico, muito terrível, aí a alma fica vagando por aí. Outros ainda dizem que morreu e a pessoa ela vai para um determinado plano espiritual, estudar para progredir e depois ela volta. E fica nessa regressão, nessa brincadeira, até a pessoa se tornar perfeita, entre aspas, e depois ela não volta mais. Então são muitas perguntas, muitas intrigas e existe ainda alguns que levantam a determinada pergunta. Vem cá, mas ninguém morreu e depois voltou para dar explicação. Mas aí eu quero dizer para você, meu amigo, que existe alguém que veio da eternidade. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. O mestre dos mestres, o rei dos reis, aquele que criou o céu, a terra, o mar, esse Jesus maravilhoso. E ele deixa bem claro na palavra dele, nós vamos aqui ver e analisar. Pastor Miranda, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu já encontrei diversos tipos de pessoas que emitiram várias opiniões sobre esse tema, vida após a morte, eternidade. E eu encontrei uma pessoa que ela pensava que morreu, acabou. O senhor já encontrou esse tipo de pessoas? Várias pessoas, e agora pode ter alguém nos vendo e cheias de perguntas, e eu creio que Deus vai abençoar e com esse programa vai esclarecer a sua mente. Pastor Eduardo, sim, e tem pessoas que não só que morreu, acabou, e tem outras que pensam o seguinte, eu vou morrer e chegar lá eu vou escolher um lugar para onde eu vou. Eu acredito o seguinte, o senhor que vai abrir o texto bíblico para nós, vai trazer com muita propriedade o estado final daquele que crê em Deus. Exatamente, eu gostaria aqui de abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 19, diz assim, ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e estou atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, quem contou essa parábola, alguns consideram parábolas, outros consideram uma história. Por quê? Porque em nenhuma parábola de Jesus, Jesus Cristo colocou um personagem histórico, ou deu nome aos personagens. E nessa, o Senhor Jesus Cristo ele coloca nada mais, nada menos do que o pai Abraão, o patriarca, ou seja, o pai da fé considerado na Bíblia. E coloca também Lázaro, ou seja, uma figura, coloca nome a um personagem, chama de Lázaro. E o ponto crucial que eu quero falar é o seguinte, que os dois morreram. Seja rico ou seja pobre, seja sábio ou seja um ignorante, seja conhecido, tenha sucesso ou seja anônimo, seja religioso ou sem religioso, todos um dia irão morrer. Todos um dia irão passar para a eternidade. A palavra morte significa no grego separação. Ou seja, a Bíblia Sagrada,
ela descreveu aqui claramente que 2 homens morreram. E após a morte, após essa passagem, essa separação da alma do corpo, os 2 personagens não morreram, não foram aniquilados, não acabou. Ou seja, a morte não é aniquilação. Pelo contrário, eles caíram num plano espiritual. E um foi para um local chamado Seio de Abraão e o outro foi para o inferno, que é a palavra grega que designa Hades, ou seja, um inferno. Então, pastor Miranda, nós vemos que Jesus aí contou essa parábola, essa história, e 2 pessoas morreram e foram para lugares diferentes. Ou seja, não morreu, acabou. Pastor Eduardo, o senhor leu aí de uma maneira muito especial o rico. O senhor percebe que ele não perdeu a sua consciência. Ele lembrou de quem ele era, lembrou dos seus familiares, sentiu o tormento. Porque existem pessoas que querem acabar com a sua vida e falam assim, olha, eu vou morrer, vai acabar tudo, o sofrimento vai acabar. Então o sofrimento só vai começar. Exatamente, porque o suicídio é a pessoa tirar a vida dela. E ninguém pode tirar a sua vida porque não é seu direito, você não tem esse direito. Deus que te deu a vida, então só Deus tem um direito sobre a vida. Então o suicídio é um caminho que leva a pessoa para uma eternidade que não é uma eternidade boa. Porque aquele rico, ele foi para o tormento. Mas aquele Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E o seio de Abraão hoje é o paraíso. Ou seja, então existe a vida eterna com Deus e existe a vida eterna sem Deus. Não tem purgatório, não tem a pessoa morreu, voltou, porque aquele rico queria voltar para a terra para falar para os seus irmãos, olha, a vida eterna existe, a eternidade existe, e existe uma eternidade de tormento. Eu quero avisar vocês. O pai Abraão falou, não, eles não podem voltar. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés representa a lei. Profeta representa aquele que fala da parte de Deus. Então, quer dizer, eles têm os pastores, eles têm os missionários que preguem a palavra. Então, meu amigo, por isso que nós estamos aqui nesse programa, para pregar o evangelho para você. Porque existe a realidade boa, que é o céu, mas existe a realidade ruim, que é o inferno. E a palavra, o inferno, está na Bíblia. Quem mais falou de inferno foi Jesus. Às vezes as pessoas falam, inferno, inferno. Quem mais falou de inferno foi Jesus. A mensagem do inferno sobressai mais do que a mensagem no céu na Bíblia, porque Jesus ele quer alertar a pessoa para você não ir para esse lugar. Quando eu quero alertar uma pessoa para ela não cair num buraco, eu vou avisar, olha, ali tem um buraco, olha, cuidado, olha, cuidado. Eu vou botar placa avisando para essa pessoa não ir para esse lugar. Então Jesus ele falou muito sobre o inferno para que você não vá para lá. E a Bíblia Sagrada fala em Mateus 25:41 que o inferno, o fogo eterno, ele foi criado para Satanás, esse anjo que se rebelou, Lúcifer se rebelou e virou Satanás, e os seus anjos, seus demônios. Então não foi criado para você. Mas a Bíblia Sagrada ela fala que há um caminho para a eternidade com Deus, e esse caminho justamente é Jesus. Porque, pastor Miranda, a morte a qualquer momento pode bater na porta de qualquer pessoa. E a vida humana é muito frágil. Hoje as pessoas estão... Nós tivemos que acompanha televisão, acompanha noticiários. O artista a gente acompanha na TV, na novela, e daqui a pouco câncer comeu. Pegou um pedacinho da pele e aí daqui a pouco aquela pessoa está debilitando. Ouve-se daqui a pouco a notícia. Morreu, tem uma estrela no céu, eles já colocam as pessoas no céu, tem uma estrela lá no céu, e aquela pessoa morre. Isso mostra que é muito frágil. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei se eu vou estar. E aí eu creio que é o que as pessoas têm que ter no seu coração, seguir o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da parte do nosso Deus, você vê, o Senhor Jesus veio aqui, morreu por nós e deu essa vida com abundância, estando na terra, e o destino final, o nosso destino final foi preservado para o nosso Deus, que é a vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 14, que o senhor também daqui a pouco creio que vai abordar, fala sobre isso, sobre moradas que Deus prepara para nós. Exatamente, ou seja, João capítulo 14, versículo 1 e 2 fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria preparado lugar. Então, Deus designou lugar para você, meu amigo. Para você que está agora nos assistindo. Agora, para ter acesso a essa morada, você precisa ter o passaporte. E o passaporte é a sua fé em Jesus. Porque Jesus ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Então, para que eu possa ter uma vida eterna com Deus, eu tenho que encontrar esse Jesus. Eu encontrei uma pessoa uma vez, eu evangelizando, e ela disse assim, o inferno é aqui.
Falei, não, o inferno não é aqui. Nós podemos passar momentos de dificuldades que pode nos recordar, lembrar aspectos do inferno. Agora, inferno com praia, pô, inferno com trabalho, inferno com lazer, inferno com carro, inferno que viaja de avião, que inferno é esse? Isso não é inferno. Então, às vezes as pessoas, elas querem falar, não, o inferno é aqui, o inferno é tormento. Aquele rico que caiu no Hades, que é o inferno, ele ficou atormentado, ele queria sair dali, uma agonia, uma tristeza. Mas Deus reservou o céu para você. 1 minuto depois da morte, aonde você estará? Será de surpresa ou será de tristeza? Será de alegria ou será de tormento? 1 minuto depois da morte, será que tudo aquilo que você viveu, curtiu uma vida doidado do jeito que você queria, quebrando todas as regras, não quero saber de Deus, não quero saber da igreja, não quero saber de pastor, de crente, não quero saber dessa mensagem da cruz? Será que vai valer a pena? 1 minuto depois da morte, para onde você irá? 1 minuto depois da morte, será que a tua riqueza, será que a tua inteligência, com o seu diploma, não que não deve estudar nem ser rico, não é isso, não é o caso? Mas 1 minuto depois da morte, será de alegria ou de tristeza? Você pode decidir isso. Jesus já morreu naquela cruz e ressuscitou. Ele está de braço estendido para salvar você e você ter a vida eterna. Você percebeu aqui que a Bíblia Sagrada, ela não comporta a reencarnação. O homem queria sair e voltar, não pôde voltar. Também está escrito lá em Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Ou seja, então, e não está, morreu, acabou, pelo contrário, eles tinham consciência. Então, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, esse programa é para ajudar a despertar você. Existe uma eternidade. Essa vida aqui na Terra, pastor Miranda, se no máximo a gente chegar a 70 anos e passar de 70, o melhor é enfado e canseira. A nossa vida é como uma neblina da manhã que surge e logo o sol vai dissipar e depois acabou. Mas existe uma eternidade que não é 1000, 2000, 3000, 1 milhão. Não, vai embora. Essa vida aqui é apenas uma partícula da eternidade. É como se fosse uma gota comparada a um oceano, é imenso. Então, em nome de Jesus, vá fazer essa campanha que vai iniciar agora, nesse domingo. Coloca a sua vida diante de Deus, porque 1 minuto depois da morte poderá ser de tristeza ou de alegria. 1 minuto depois da morte, você poderá cair na escuridão ou você poderá ser recebido pelo próprio Jesus. Não é verdade, pastor? É isso aí, você, meu amigo, você, minha amiga, está podendo acompanhar e ver, esclarecer dúvidas que às vezes você está aí com elas e o pastor Eduardo, com muita sabedoria, está nos esclarecendo. Nós vamos para os intervalos e a gente volta daqui a pouco. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Mar Hotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebênção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas. Estamos de volta com o pastor Eduardo, que está trazendo uma palavra muito especial, esclarecendo algumas dúvidas no coração do meu amigo telespectador. Pastor Eduardo, muito forte essa palavra. Com certeza, para confirmar, corroborar aqui, eu gostaria de ler aqui em 1 João 5,11, que diz assim, muito forte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna
e esta vida está em seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos deu a vida eterna e essa vida eterna não está em uma religião, não está em uma filosofia. Essa vida eterna está em seu Filho Jesus. Então, Deus converge tudo em Jesus. Todo o plano da salvação para levar o homem de volta a ter comunhão. Porque a verdadeira vida eterna, meu amigo, é com Deus. Porque uma vida eterna sem Deus é tristeza, é mal. Então, por isso, em nome de Jesus, tenha um encontro real com esse Salvador, com esse Jesus Cristo maravilhoso. Assuma um compromisso com Ele, porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós garantimos a vida eterna. Porque essa vida aqui, ela é muito passageira. Pastor Miranda, há muitas pessoas que acabam colocando foco aqui embaixo nessa vida e vivem uma vida aqui muito materialista e se esquece da eternidade. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, pastor Eduardo. Uma das coisas que o senhor vai esclarecer para nós aqui também, pode ter um amigo agora, telespectador, pensando, já vieram na minha casa e disseram que o paraíso é na terra. Essa terra será transformada em um paraíso. O senhor concorda com isso? Olha, João capítulo 14, que nós comentamos aqui, versículo 1 e 2, diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Onde fica a casa do pai? É na terra? Qual é o endereço da casa do pai aqui? Ou seja, a casa do pai é na eternidade. Então, Deus vai levar a igreja dele, aqueles que se convertem a Jesus Cristo, para o céu. Aonde está? O apóstolo São Paulo, lá em Filipenses 3:20, fala que aguardava a pátria celestial. Ué, pátria celestial não pode ser na terra. Se a pátria é celestial, é porque é onde? No céu. Então, ou seja, a morada de todo aquele que vai estar com Deus é no céu, meu amigo. Então não caia nessa falsa doutrina de vamos ficar aqui na terra, Deus vai reformar a terra. Não, Deus, existe uma morada nos céus para todo aquele que aceita Jesus Cristo. E a vida eterna está em Jesus, o seu Filho, pastor Miranda. O Senhor Jesus veio a essa terra, sofreu, cumpriu o propósito do Pai, fez esse trabalho, garantiu a nossa salvação e aí a pessoa hoje chega a dizer para nós, pastor Eduardo, que olha, não, ainda tem mais o que fazer. Você tem que voltar à vida, voltar, como a reencarnação, que essa volta para uma perfeição e o mundo continua pior, cada vez pior, e isso não tem nada a ver com vida eterna. Com certeza, porque a reencarnação ela prega uma evolução do homem. Mas se você for contar desde o início do mundo até agora, porque era para evoluir, o mundo era para estar melhor. Quando você liga os noticiários de TV, você percebe que nada está melhor. É pai matando filho matando pai, querendo fazer aborto e tantos outros temas polêmicos, que é pregando a morte e não a vida. E como está melhor? Então, que negócio é esse de estar evoluindo? Está evoluindo para onde? Está regredindo, essa é a realidade. A humanidade está regredindo. Então, para progredir, somente aceitando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia aparece a palavra ressurreição. É diferente. Reencarnação é outra que não se encontra espaço na Bíblia, base bíblica nenhuma. Então, por isso, nós não estamos aqui pretendendo de maneira nenhuma falar mal de nenhuma religião. Nós respeitamos todas as crenças, os credos. Agora, nós não podemos deixar de pregar a verdade. A Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Porque um engano, quando ele é investigado, você encontra mentira. Agora, quando você investiga a verdade, aí ela te convence. E essa é a realidade. Por isso, todos aqueles que vinham questionar Jesus, que iria a fundo, se converteram. E até os guardas, tem uma passagem da Bíblia que os guardas vinham prender Jesus, e eles que saíram e disseram assim, olha, ninguém nunca falou como este homem falou, porque eles que ficaram presos pela palavra da verdade. Então, meu amigo, em nome de Jesus, abra o seu coração e tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo e sabendo que existe uma vida eterna e também nessa vida eterna os homens irão prestar contas a Deus, porque existem pessoas, não, morreu, acabou, porque ele não quer prestar conta. Se aqui na terra nós temos que prestar conta, como na eternidade eu não vou ter que prestar conta? E o apóstolo Paulo fala lá em Atos, capítulo 17, que nós vamos ter que prestar conta dessa vida que nós vivemos aqui. Então, o que nós fazemos aqui repercute na eternidade. Alguém já disse, pastor. E não existem várias verdades, vários caminhos. Existe uma única verdade, um único caminho e é
o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, pastor Eduardo, homem de Deus, trouxe um esclarecimento. Eu acredito que ele não disse tudo, porque tem muita coisa, né, pastor Eduardo, sobre esse tema. Com certeza. E tem muita coisa, tem mais. Semana que vem nós vamos estar de volta, eu tenho certeza disso. E, meu amigo, mas eu queria chamar a atenção de você mais uma vez para a grande campanha que vai estar acontecendo nesse domingo, às 20 horas, no Templo Central e Internacional da Assembleia de Deus em Gramacho. Essa igreja viva 24 horas. Olha, o reverendo José Santana Santos, pastores, missionários estarão orando por você. Olha, será uma semana de consagração, de oração, de jejum, para orar por você, meu amigo, minha amiga, que está sofrendo. Pastor, o senhor estará nessa campanha, eu tenho certeza disso, eu estarei também junto com o nosso reverendo e vale a pena a pessoa arriscar e ir a uma de nossas reuniões. Com certeza aí você exercer sua fé, porque tem pessoas que falam, eu tenho fé, mas e a prática? Se eu tenho fé, eu tenho que materializar essa fé com a minha atitude, para ir e mudar a história. Tem que haver uma transformação na sua vida e nós estamos te chamando para transformação. Jesus quer transformar a sua vida. Eu estarei lá também, juntamente com o pastor Miranda, o nosso reverendo, e vamos ter um grande prazer de receber você. Olha, não importa onde você mora, o que importa é o tamanho da sua fé. E a fé traz uma ação, a fé leva você até o milagre. Existem diversas passagens na Bíblia onde as pessoas iam até Jesus. Então eu quero convidar você, meu amigo, à Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, nesse domingo agora, às 9h30, o grande culto da ressurreição, onde o nosso reverendo José Santana Santos pregará uma mensagem tremenda e bombástica. E à noite, o início da grande campanha que está abençoando as pessoas. Nós estamos esperando você nessa grande campanha para Deus abençoar a sua vida. Pastor Eduardo, seu bom dia. Bom dia, meus amigos. Aguardamos você com essa fé maravilhosa e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Semana que vem nós estamos de volta. Deus abençoe você. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Daci Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você.